afinal de contas já escreveu a respeito de vinhos também, é um conhecedor, estudioso do mundo dos vinhos, mas também tem livros em outras áreas. E um livro dele que chama muita atenção é o livro Empresa Familiar, Ame ou Deixe. O livro aborda esse tema, né, e tem o objetivo de apoiar profissionais que hoje estão desenvolvendo suas carreiras dentro de empresas familiares de pequeno e médio porte, mas também e especialmente colaborar com gestores destas organizações em aspectos da profissionalização do negócio e condução de processos sucessórios. Valeu, muito bom tê-lo aqui conosco, em vídeo inclusive, né? O pessoal acompanha a gente agora através do YouTube, do Bom Dia Feira Oficial, Facebook e Instagram também de forma simultânea. Você que faz, como eu disse, esse quadro semanalmente aqui no nosso programa, de muito sucesso, o Momento do Brinde, falando do mundo do vinho, e a gente fala do mundo de sucessão familiar também, que é algo muito importante, né? Empresa familiar, ame ou deixe. É uma coisa que chama muita atenção, que eu já queria começar falando contigo a respeito disso, é que você traz no livro uma pesquisa do Sebrae que diz que cerca de 70% das empresas familiares fecham as portas no primeiro processo de sucessão. Isso chama muita atenção mesmo, porque a gente está falando aí que só 30% se mantém de pé, né? Quais são as principais dificuldades que levam a esse encerramento, né? No primeiro ciclo de sucessão, 70% das empresas fecham a porta. Por que isso? Quais são as dificuldades geradas nesse momento de transição dentro das empresas? Muito bom tê-lo aqui. Um forte abraço, amigo. Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Eu brinco que vinho eu falo por paixão, né? Mas gestão eu falo por obrigação, que eu acho que essa que é a ideia. Quando a gente fala de sucessão, de empresa familiar, eu me vejo obrigado a compartilhar a minha experiência, a experiência que eu tive de dificuldade de quase ter encerrado a nossa empresa, a empresa que eu e meu pai fundamos, ter conseguido reverter uma situação difícil e ter fortalecido tanto os laços profissionais quanto os afetivos. Então foi nesse contexto que surgiu esse livro, Empresa Familiar, Ame ou Deixe, e que surgiram as palestras, surgiram todo esse trabalho que eu faço de gestão e de apoio às empresas familiares, né? E sim, esse teor, essa pesquisa citada, tu vai encontrar em várias outras pesquisas que estudam o ciclo de vida de uma empresa familiar. A maioria absoluta das pesquisas levam para um cenário ruim, negativo, quando existe o processo de sucessão. E eu até vou complementar esse dado que tu deu. Na primeira sucessão, que geralmente é dos pais para os filhos, esse número, então, ele é de 70% de encerramento dos negócios. Apenas 30% sobrevive. Mas tem um outro dado, que algumas pesquisas olham para o segundo momento de sucessão, que geralmente é dos filhos dos netos. Aí apenas 5% sobrevive. Então é ainda mais difícil fazer uma segunda sucessão. Apontar uma causa ou apontar a principal causa, o principal motivo, eu sempre observo que é muito difícil. É a mesma coisa que num casal, tu dizer, olha, qual é que é o principal motivo da separação, do divórcio? É muito difícil. É muito difícil de generalizar. Tu vai ter que entender a história de cada casal, a história de cada família, os conflitos, quantas gerações tem envolvidas no negócio, a cultura de cada empresa, de cada família empreendedora. Então é um cenário que, por mais que as pessoas, né, de fora, os consultores, outros agentes tentem apontar um motivo, e é mais fácil, né? Muitas vezes a gente vê, não, a empresa acabou porque o filho não queria nada com nada. Ou a empresa acabou por dificuldade financeira, a empresa acabou porque o fundador era autoritário. Não é só isso. Na verdade, tu vai ter que fazer um diagnóstico e entender as várias motivações. Mas é verdade que o conflito e a diferença entre gerações, ela está como pano de fundo de todas essas dificuldades, né? Quando tu tem gerações diferentes se relacionando e tentando gerir um negócio, tu vai abrir margem para uma série de outros conflitos que, se não tratados cedo, podem levar ao fim dessa empresa, né? Eu separei aqui uma frase, eu vou ler rapidamente, que eu cito no livro,
mas que é de uma outra obra chamada Em Louvor do Nepotismo, uma história natural, de Adam Below. Talvez é a maior obra que tem, que fala sobre, né, famílias empresárias, né? Que diz o seguinte: em geral, a ganância e o foco aquisitivo da primeira geração é substituído pela ética cautelosa e conservadora da segunda geração e pela frivolidade mimada e desatenta da terceira geração. Então, óbvio que ele está recorrendo a uma generalização também, mas para vocês verem como a questão geracional ela é relevante para explicar os motivos do encerramento, o motivo de desaparecimento de tantas empresas familiares nesse momento de troca de gestão, de troca de comando. Você tocou nesse ponto importante, né? E eu queria esmiuçar um pouco a respeito disso, que é essa questão do choque de gerações, né? Aqui na Bahia a gente usa muito esse termo, esse é um ditado popular, de que santo de casa não faz milagre, né? Que se usa muito... Na Bahia a gente usa muitos trocadilhos, é a forma do baiano falar. Santo de casa não faz milagre. E a gente nota muitas vezes que, às vezes, as dificuldades estão nesse choque de gerações, muito na credibilidade que um dá ao outro, né? Muitas vezes o jovem que chega, acha que sabe tudo já e que a experiência não vale nada, que ele muitas vezes veio ou do ambiente acadêmico, ou ele acha que ele entende mais de tecnologia e que aquilo é o domínio dele, que o futuro é aquele, esquece o que é que foi feito no passado para que a empresa chegasse onde chegou. E ao contrário, muitas vezes acontece também, não, esse garoto não sabe nada, está começando agora, acabou de deixar as fraldas, isso fui eu que fundei, eu que sei a dificuldade. O quanto que isso é responsável por esse dado de 70% de encerramento e o quanto que é necessário, na sua visão, quebrar essas barreiras de um lado e do outro, e como fazer isso de fato? Tu tocou no assunto importante. Quando a gente começa a enxergar, né, esses conflitos enquanto gerações, né, não só olhar os problemas operacionais da empresa, ou os problemas de dia a dia, de decisão, de conflito, e quando a gente começa a ver num contexto de geração, você vai começar a perceber que algumas coisas se repetem. E o que tu falou da questão de acesso, domínio da tecnologia, é uma coisa que a geração atual está vivendo e está levando esses conflitos para dentro da empresa familiar. Sim, é muito comum isso, por causa desse gap, dessa mudança muito rápida, né, de tecnologia, de acesso, de modo de se comunicar com as pessoas, né? A gente viu, sim, muitas empresas aí terem grandes problemas. Eu vou compartilhar do nosso caso. O nosso caso aconteceu entre 2012 e 2013, então aí se vão 10 anos, que tinha muito essa questão. A nossa empresa CyberSource, uma empresa de software de gestão, já era uma empresa de tecnologia, mas mesmo assim, em alguns momentos a gente enfrentava isso. Depois, obviamente, que no momento que tu está no meio do conflito, tu não consegue enxergar. Depois, olhando para trás, quando tu resolve, né, algumas questões, tu começa a olhar com mais lucidez, né? Mas sim, tinha vários momentos que lá atrás o meu pai olhava, não, eu sempre fiz assim e deu certo, eu vou continuar fazendo assim. Faltava para ele entender que não basta repetir as coisas, né? Que o comportamento, a economia, o contexto das empresas mudam. E para mim, faltava eu enxergar e falar, não, peraí, ele sempre fez assim, deu certo, vamos ver o que tem de bom que ele fazia certo e tentar adaptar nessas novas realidades que a gente tem, né? Então, falta, com certeza, uma empatia, se colocar no lugar do outro, né? Apesar de, na empresa familiar, a gente ter relações afetivas fortes, né? Então, tem questões que vão além dos profissionais, falta, muitas vezes, se colocar no lugar do outro. A pergunta de R$1 milhão, como resolver isso, né? Tem livro para isso, né? Mas não é só o livro que resolve, né? No livro eu falo muito sobre diálogo, sobre colocar isso para fora, sobre falar abertamente desses conflitos. No nosso caso, lá atrás, há 10 anos, nós precisamos de uma mediadora, uma consultora, que, aliás, muita gente fala, é uma especialista em administração, em gestão. Não, é uma psicóloga. A especialidade dela é uma psicóloga com especialidade em gestão de empresa familiar, né? Então, a gente precisa de uma mediadora para colocar a gente falar abertamente das dificuldades e do que a gente pensava, e até que o momento que a gente entendeu que tinham as opiniões divergentes, muitos oriundos dessa diferença de geração,
mas tinha um meio do caminho que a gente tinha que buscar. Tinha o equilíbrio entre esses conceitos, entre essas ideologias que a gente podia construir e que seria melhor para a empresa. E aí tem um conceito que eu gosto de falar bastante. Muita gente fala o seguinte, vamos falar de governança, vamos falar de sucessão, e aí a gente vai acabar com os conflitos dentro da empresa familiar. Se a gente acabar com os conflitos dentro de uma empresa familiar ou não familiar, a gente vai fadar essa empresa ao encerramento. É sempre bem-vindo um nível certo de conflito, um nível certo de divergência entre os comandos, entre os familiares, entre os gestores. Se a gente não tiver o conflito e todo mundo só concordar com uma opinião, com uma ideia, com uma decisão, possivelmente a gente vai estar tomando decisões equivocadas. Então, tu falar sobre gestão, sobre governança, sobre sucessão, é tu achar o nível certo de conflito e fazer com que esses conflitos não saiam daquela bolha profissional, daquele contexto profissional. Não fazer que esses conflitos venham a criar rupturas familiares. A gente vai falar, eu acho, mais sobre ruptura, né? Mas esse é um ponto importante. Quando existe a ruptura profissional, ela às vezes pode ser boa para a empresa familiar. A ruptura profissional tu constrói logo ali, tu reconstrói ela no futuro. Agora, a ruptura afetiva, ela é muito mais difícil. E normalmente a empresa familiar acaba junto com uma ruptura afetiva. Pois é, e duas coisas que você fala no livro também, que eu queria que você discorresse um pouco pra gente, é que a sucessão familiar deve ser um processo que deve começar muito cedo e que é um processo permanente. Como é que funciona de fato, né? Essa questão de ser um processo permanente e começar muito cedo, tendo em vista que muitas vezes acontece, a gente nota muito isso, que a empresa... talvez isso seja até um pouco responsável, não sei se você compartilha da sua opinião, por esse 70% de encerramento na sucessão, porque muitas vezes cai no colo do herdeiro que não foi preparado para aquilo, né? Isso é interessante, vamos lá, em duas partes, né? Primeiro, que eu noto, o livro ele foi lançado em 2018 e, nossa, tem uma demanda enorme, tanto é que me proporcionou convites para palestrar, e eu acho engraçado, no começo, quando eu comecei a observar isso nas palestras, às vezes no feedback do leitor é difícil, né? Mas primeira constatação que eu fiz, é um assunto que a gente precisa falar mais, especialmente numa literatura brasileira de quem viveu todos esses conflitos, né? Então, o primeiro aspecto é esse, precisamos falar mais sobre os conflitos de empresas familiares. Agora, o segundo aspecto que eu comecei a observar é que como as famílias têm receio ainda de falar de seus conflitos. Eu observava nas palestras, muita gente vinha conversar comigo e dizia o seguinte, não, eu estou aqui porque eu quero saber, porque eu conheço uma família aí que está enfrentando problemas. Normalmente as pessoas vinham conversar comigo e não falavam que o problema era dela. Né? Então esse é o primeiro aspecto, elas têm muita dificuldade de falar isso. Segundo, é que eu percebo que tem uma cultura de que as pessoas, as famílias especialmente, acreditam que falar de sucessão é só pelo momento de que quando o fundador está ausente. Falar de sucessão, as pessoas pensam que quando morrer o dono da empresa, quando morrer o proprietário, o fundador, a gente vai falar de sucessão. E não é por aí. A gente tem que falar de sucessão em vida. Depois que a pessoa se vai ou que fica inválida por algum motivo, vai ser muito difícil tu falar sobre sucessão. Tu tem que ter o fundador, a fundadora presente nessas decisões de sucessão. E aí a gente vai falar da sucessão como um processo permanente. Sucessão tem que ser em vida. Enquanto a pessoa estiver no comando, tem que estar bem decidido os papéis, o que cada pessoa vai fazer, quais familiares podem fazer ou não parte. Eu, por exemplo, defendo que tem que ter uma certa limitação de familiares dentro da empresa. Então, como é que vai acontecer essa limitação? Para um familiar, para um filho, para um primo, para uma tio, para um tio, ele galgar um posto de gestão dentro dessa empresa familiar, o que ele tem que atender? Então, esse tipo de decisão, de política, de governança, a gente vai ver vários conceitos aí, ele tem que estar escrito antes da falta do fundador, da falta do patriarca, da matriarca, em vida. Tem que estar decidido isso. E aí vai ser mais fácil de tomar algumas decisões de perpetuar a empresa. Vou de novo compartilhar o meu caso, lá em 2012, 2013.
a gente vai fazer agora em março 20 anos de fundação. Então, naquela época, a gente tinha cerca de 10 anos. E a gente já vinha carregando algumas dificuldades de relacionamento entre eu e meu pai. A gente não tinha bem desenhado os papéis, apesar de ele estar mais para a área de comercial e eu estar mais para a área de tecnologia, as coisas eram muito conflituosas. Era tipo uma empresa de 2 donos. Um ia lá, mandava, o outro desmandava. E assim era a nossa rotina de conflito, né? Até que, em 2012 para 2013, a gente começou a ter problemas de dificuldade na gestão financeira, de ordem financeira no negócio. E aí começou a se apontar culpados. Não, mas esse problema é porque tu fez isso, isso e isso. E ele dizia, não, mas esse problema é porque tu fez aquilo e aquilo outro. E aí, nesse momento de dificuldade de gestão, a gente foi obrigado a falar sobre sucessão. E é muito mais difícil nesses momentos. Tu tem muitos outros problemas para gerir que, às vezes, até parece maior do que o problema de gestão, às vezes, do negócio. A gente brinca, né? Depois que tudo passou, a gente brinca com o seguinte. No começo, quando a gente entrou naquele trabalho de consultoria, de mediação, a gente acreditava que a gente tinha um grande problema de gestão e um pequeno problema de relacionamento entre eu e meu pai. Depois que tudo aquilo passou, a gente viu que era o contrário. A gente tinha um pequeno problema de gestão e um grande problema de relacionamento. Quando a gente resolveu o nosso problema de relacionamento, os outros foram muito fáceis de se resolver, né? Então, é por isso que eu defendo que deve ser visto de forma preventiva, deve ser falado de sucessão quando tudo parece bem. Às vezes tudo parece bem, né, na empresa, os números, né, as metas estão sendo batidas, os números, a empresa está crescendo, parece tudo bem, mas se a gente não perguntar, está tudo bem para ti? O que tu pensa do teu futuro? O que tu pensa do futuro da empresa? Aqui dentro da empresa, qual é que é o caminho que tu quer seguir, né? Se a gente não colocar essas questões para fora, abertamente, entre as diferentes gerações, a gente pode estar escondendo alguns conflitos, algumas insatisfações que vão estourar ali na frente. Então, conversar preventivamente, conversar antes de enfrentar os problemas. Esse é o primeiro conselho, e aí eu dou de experiência própria, né? E segundo, é pensar como um processo permanente, que os gestores das diferentes gerações vão estar convivendo dentro dessa empresa. A gente não precisa afastar uma geração para impor outra geração no comando. As pessoas têm que trabalhar junto. Hoje, 10 anos depois, o meu pai, muito também por conta da pandemia, ele não, já há 2 anos que ele não frequenta a rotina da empresa, mas antes disso, ele já tinha uma agenda bem mais flexível, ia 2, 3 vezes por semana na empresa, mas a gente tem reuniões mensais, trimestrais, que discute estratégia, enfim, eu passo o balanço, DRE, indicadores da empresa, as metas, ele tem um e-mail que semanalmente ele recebe para acompanhar. Então, por mais que ele não esteja no operacional, no comando do dia a dia, ele está participando da gestão. Ele está participando como um conselheiro, ele está conversando com os líderes da empresa, né? Então, esses são dois conselhos que eu trago muito de viver na pele, né? Falar com antecedência antes de acontecer os grandes conflitos. E 2, pensar em sucessão como um processo que as diferentes gerações, os diferentes familiares vão conviver dentro da empresa. Esse é um assunto que a gente poderia falar um programa especial e faltaria tempo, né? Porque desperta alguns programas. Pois é, já recebi uma série de mensagens aqui de amigos, até clientes nossos também, anunciantes nossos, que vivem processos de transição na empresa, ou que viveram, falando, né? Elogiando o tema. E eu queria encerrar sabendo de você justamente como encontrar o livro, né? Empresa Familiar, Ame ou Deixe, onde as pessoas podem comprar, tem meios online para isso também. E eu tenho certeza que a gente vai ter outros papos sobre isso também, porque eu teria muito mais coisas para te perguntar, não fosse a limitação do tempo. De novo, né? É como o vinho, né? A gente pode ficar discorrendo muito tempo, né? Eu gosto de compartilhar, né? Então, é isso que eu disse. Eu acho que é uma obrigação. Como eu tive próximo a ter essa ruptura afetiva e profissional e conseguir dar essa reviravolta, eu me vejo na obrigação de compartilhar sobre o tema. O que a gente fez, a caminhada que a gente fez para restabelecer, fortalecer os nossos laços profissionais e afetivos, vai dar certo para todo mundo? Não sei, mas é um caminho.
escrever um livro, falar sobre ele, é um caminho para, olha, conversem sobre o tema antes que vocês tenham grandes problemas. O livro, ele está em várias lojas na internet, mas ele tem um canal oficial, site oficial, que é www.ameoudeixe.com.br, www.ameoudeixe.com.br. O legal que eu queria comentar lá, além de adquirir o livro também, tem uma sessão que eu falo sobre as palestras, e recentemente a gente lançou um curso sobre sucessão, sobre empresa familiar online. Então vocês vão poder encontrar, além da contratação de palestras presenciais, que agora a gente está retomando, também tem uma área para adquirir esse curso online que a gente gravou no final do ano passado e está lá disponível. Então, que também são formas de começar a conversar sobre o assunto. Isso também nas palestras presenciais eu recebia muito isso. Às vezes um filho ou um pai que vinha conversar. Como é que eu inicio esse debate dentro da minha empresa? Como é que eu inicio conversar sobre sucessão? Como é que eu... Exato. Então, às vezes, comprando livro, presenteando com livro, comprando um curso, compartilhando esse curso. Eu sempre falo, olha, compre o curso, mas compartilhe com o máximo de familiares que conseguir, né? Então, às vezes pode ser um início, um start, um pontapé inicial para começar a falar de conflitos e principalmente da resolução desses conflitos, né? Acho que é isso, né? De novo, poderíamos fazer vários programas, né? Mas já que o tempo é curto, tá aqui o meu recado, né? Maicon Valé, muito bom tê-lo aqui conosco. Mais uma vez, parabéns pelo quadro de sábados aqui no nosso programa, o Momento do Brinde, e parabéns pelo livro, né? Olha só como a gente tem a importância de discutir esse tema e com base em casos que deram certo, né? Você falando aí que chegou ao momento de chegar ao extremo mesmo e conseguir contornar a situação, claro, com ajuda profissional, mas de uma forma que chegou ao momento que você fez de uma dificuldade uma facilidade para passar para outras pessoas, né? Um caminho, né? Ou pelo menos algo que pode fazer luz ao que as pessoas podem fazer. Muito bom falar contigo, obrigado por esse papo, forte abraço e até a próxima, tá? Muito obrigado e sábado estamos aí de volta. Com toda certeza, no sábado, Momento do Brinde com Maicon Valé, falando aí já de vinhos, já do mundo dos vinhos, dando dicas, né, pro final de semana da gente. A gente já começa de manhã cedo com uma dica de um bom vinho, ou curiosidades a respeito do mundo do vinho com Maicon Valé.